Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Números capítulo 22. Números capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Número conta a história de um profeta chamado Balaão. Balaão, toda vez que fala a palavra Balaão, vem o que na nossa mente? A jumenta. Porque a jumenta falou com o profeta. Deus usou a boca da jumenta para falar com o profeta Balaão. E esse profeta Balaão, ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com esse profeta. Só que esse profeta, ele é corrupto. É um homem que troca bênçãos de Deus, inverte a palavra de Deus por dinheiro. Balaque, rei dos Moabitas, manda chamar esse profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Quantos acreditam que não vale encantamento contra o povo de Deus? Quantos acreditam que maldição nenhuma vai chegar na tua casa nem na tua vida, em nome de Jesus? Repita comigo assim: em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Não vale sobre a minha vida nenhum encantamento, nenhuma força maligna, porque eu sou abençoado por Deus. Vamos ler comigo então. Números capítulo 22, versículo 1 diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que havia com Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Versículo 4: então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão de gente devora tudo que há no nosso redor, é como um boi que devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabe, naquela época, enviou um mensageiro para chamar Balaão, o profeta, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora, lança uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-los e expulsar da terra, pois eu sei, o que você abençoa é abençoado, mas aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo uma quantia necessária para pagar o encantamento do mágico. Repita todos comigo: os líderes de Midian e de Moabe levaram consigo uma quantia necessária para pagar os encantamentos do mágico. E quando chegaram, comunicaram o profeta Balaão o que Balaque tinha dito. E disse-lhe eles a Balaão: passe a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os líderes de Moabe ficaram com eles. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão, o profeta, respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-me esta mensagem, dizendo: um povo que saiu do Egito cobra a face da terra. Vem agora, lança uma maldição contra eles. Talvez então
eu tenho condições de derrotá-los e de expulsar, mas Deus disse ao profeta: não vai com eles. Repita comigo: não vai com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Fala glória a Deus. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: volte para a terra de vocês, pois o Senhor não me permitiu que eu acompanhasse. Os líderes de Moabe voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou se nos acompanhar. Olha só, versículo 18: Balaque enviou outros líderes em maior números e mais importante do que os primeiros. E eles foram de novo ao profeta Balaão e disseram: assim diz Balaque, rei dos Moabe, filho de Zepor, que nada impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você disser. Venha, por favor, lance para mim uma maldição contra aquele povo. Balaão, porém, lhe respondeu aos conselheiros de Balaque. Isso até aqui está muito bom. Igreja, presta muito bem atenção na palavra que eu vou ministrar aqui. Balaque, rei dos Moabitas, ele se pega numa condição muito difícil, porque o povo abençoado, o povo de Deus, está acampado aonde? Nas campinas de Moabe. E no versículo 2 falam que esse povo abençoado, esse povo guerreiro, esse povo que tem a força do Senhor, estão vindo de uma vitória. Que vitória, bispo? Eles estão vindo de uma vitória. Eles acabaram de vencer um dos maiores exércitos, uma das maiores nações, chamado amorreus. Os amorreus, para quem não sabe, no hebraico significa aquele que fala. Os amorreus eram tão temidos que toda nação não podia falar desse nome, que já temia eles. O que Israel faz? Israel vence o povo que fala. E agora, esse povo está acampado onde? No território, nas campinas de Moabe. A pergunta é: quais são as armas que Israel está usando para vencer nações? Porque nenhuma nação fica de pé diante de Israel. Ninguém consegue ficar de pé diante daquele povo abençoado. Que armas são essas que Israel tem? Porque até Balaque tem pavor. Balaque representa o diabo, um principado no caminho do povo abençoado. Quando eles acreditam que a bênção de Deus vai tirar todas as maldições da tua vida. Que armas são essas? Eu acredito que essas armas que Israel tinha são armas que nós precisamos ter. Primeira arma que Israel tinha, eles tinham a bênção de Deus. Segunda arma que Israel tinha, eles tinham a presença de Deus. A bênção de Deus para Israel, para aquele povo abençoado, era como se fosse um escudo de aço maciço. Nada pegava naquele povo, nada chegava naquele povo. A bênção de Deus sobre Israel era tão grande que nada atingia ele, era impenetrável a Israel. Ou seja, 1000 caía ao lado de Israel, 10.000 caía à sua direita, mas Israel, o povo abençoado, não era atingido. Não era atingido. Não era atingido. E a segunda arma era uma arma de calibre sobrenatural. Para onde essa arma era apontada, ninguém conseguia ficar de pé. Por quê? Porque o povo de Deus carregava a Shekinah. A arca de Deus ia diante da multidão. A arca de Deus ia diante do levita. A arca de Deus ia diante dos profetas. A arca de Deus ia diante do sumo sacerdote. Ou seja, quem ia na frente? A arca de Deus, a presença de Deus. A presença de Deus era tão forte que os adversários do povo abençoado já sentiam o temor de Deus de longe e já caía prostrado, porque ali era a Shekinah de Deus, ali era a presença de Deus, e o mal não resistia, já caía prostrado. E assim Israel passava o rodo, Israel vencia todas as batalhas.
Aonde entra o profeta Balaão? O profeta Balaão entra quando Moabe se pega apavorado, quando Balaque não sabe mais o que fazer. Eu deixo uma coisa bem clara para a igreja: os moabitas eram conhecidos como os amaldiçoados. Sabe por quê? Porque vieram de um pecado que diante de Deus é um pecado nojento, repugnante. Os moabitas foram gerados do incesto, de relação sexual dos pais com as próprias filhas. Eu não sei se você conhece a história de Ló, mas quando Ló escapou de Sodoma e Gomorra, que pegou as suas duas filhas, foi morar no campo, a filha mais velha embebedou o pai, se deitou com o pai, teve relação sexual com o pai. No dia seguinte, ela pegou e falou para a mais nova: eu deitei com meu pai, tive relação com meu pai, agora vai tu, embriaga o nosso pai e tem a relação sexual com o nosso pai, porque assim nós vamos conservar nossa própria descendência. Essas duas moças que tiveram a sua vida devastada pelo esse sexo imundo, o incesto, geraram, sabe o que, igreja? Geraram uma raça de povo sem coração e sem piedade. Geraram os moabitas. Agora esses moabitas, gerados por um pecado, está cruzando o caminho do povo de Deus, mas Deus também está cruzando o caminho deles. E aquele povo de Deus está habitando naquelas terras e está dizendo: sabe o que? O negócio é o seguinte, Moab, nós vamos acampar aqui, ou tu nos ataca, eu ataco você. Mas sabe de uma coisa? Nós somos abençoados, e aquilo que é nosso nós vamos tomar. Levanta a tua mão e fala: em nome de Jesus, eu sou abençoado, e tudo aquilo que o diabo roubou da minha vida, eu sou abençoado. A bênção de Deus está sobre mim, eu vou tomar de volta, porque a bênção de Deus e a presença de Deus está comigo. Ora malamachás. Vamos decolar, igreja, vamos decolar. Agora presta muita atenção. A Bíblia fala que Balaque, rei desses moabitas, está com medo, tem pavor desse povo. Balaque sabe que não pode vencer essa guerra de qualquer jeito, porque aquele povo é abençoado. Balaque sabe que se ele tivesse todo o exército do mundo ao seu favor e as melhores armas, sabia que não podia guerrear contra aquele povo. Por quê? Porque Balaque tem um entendimento que existe uma presença sobrenatural sobre a vida daquele povo abençoado. Balaque sabe muito bem, falou: eu não vou entrar aí não. Sabe por quê? Porque existe uma força espiritual aí. Se eu entrar aí, pode ter certeza que eu vou me arrebentar. O diabo conhece, o diabo sabe quem é você. O diabo conhece a marca da promessa na tua vida, tá entendendo? O diabo é muito valente. Mas eu quero te falar aqui uma coisa: o teu Deus que está contigo é muito mais poderoso e muito mais valente do que o diabo. Ou seja, Balaque está angustiado. Balaque não consegue dormir. Agora eu quero fazer aqui uma observação, que nós crentes precisamos ter essa observação. Balaque sabe que tem uma força espiritual protegendo aquele povo. Às vezes os ímpios têm muito mais entendimento do mundo espiritual do que certos crentes. Sabia disso? Tem muito crente que quer casar de qualquer jeito. Tem muitos crentes que querem abrir megas empresas de qualquer jeito. Não ora, não jejua, não é dizimista, não é ofertante, e acha que vai vencer de qualquer jeito. Balaque, ele está falando, sabe por quê? Eu preciso de uma força sobrenatural. Eu preciso de uma força divina, algo poderoso. Eu preciso de algo oculto para vencer esse povo abençoado. E só tem um jeito de eu vencer esse povo abençoado: removendo a bênção que Deus colocou sobre eles. Balaque tem esse entendimento. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Por exemplo, quantas pessoas que mexem com magia, com forças ocultas para destruir casamento, é verdade ou não é? Para destruir famílias.
Em época de eleições como essa, se você não sabe, meu irmão, existe muitos que faz pacto com o diabo, pacto com as entidades, toma banho de sangue, usa forças ocultas. Esses ímpios sabem que não pode ir de qualquer jeito, então eles fazem sacrifício, toma banho de sangue, sabe para quê? Para tomar posse de uma cadeira de um deputado, da cadeira de um presidente, da cadeira de um governador. É por isso que eu estou aqui para te falar, é em nome de Jesus Cristo. A igreja também tem homens abençoados, e homens valentes. Levanta tua mão e fala: em nome de Jesus, eu sou abençoado. Eu não vou entrar em nenhuma luta, porque numa luta eu luto só, mas quando eu entro numa guerra, eu não entro só, porque a guerra é de Deus, a luta é do homem. Balaque não consegue dormir porque tem um povo acampado no seu território. Que povo é esse? Fala, o povo abençoado. O diabo está vendo o que? O povo abençoado se aproximando dele. E Balaque sabe o que? Esse povo abençoado vai querer tomar aquilo que eu tomei deles. E o que significa isso, bispo? Segura essa, igreja, em nome de Jesus. Cadê o povo abençoado? Fala, Balaque está vendo um povo abençoado no seu território. Quantos estão prontos para entrar no território do diabo? Quantos estão prontos para entrar no território do diabo, para tomar aquilo que Deus te deu? Escute, o diabo sabe que naquela empresa ali trabalha uma mulher de Deus. O diabo sabe que naquela escola, naquela faculdade, ali tem um homem de Deus abençoado. O diabo sabe que naquela casa tem uma célula, tem um líder abençoado. Ele não pode mexer com aquela família. O diabo sabe. O diabo sabe que naquela cidade, naquela quadra, existe uma igreja abençoada que se chama Sara Nossa Terra, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia, levanta a mão e fala: obrigado, Senhor. Moça solteira, presta muito bem atenção. O diabo não vai roubar a tua bênção. Não vai roubar a tua bênção. O melhor de Deus está para chegar na tua vida. O que é que eu preciso fazer, bispo? Cadê os homens solteiros dessa igreja? Oh, que bom! Cadê os abençoados? Deixa eu ver essa mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora escute, igreja. Quantos não quer que Deus remova essa bênção que te protege da tua vida? Quantos não querem? Levanta a sua mão. Fala assim: eu não quero, bispo. Fala: eu não quero, bispo. O que é que eu devo fazer? Anote. Seja grato. Seja grato pela tua igreja. Seja grato pelo teu altar. Seja grato pelos teus líderes. Seja grato pela graça de Deus. Seja grato. Se você for grato, Deus nunca vai remover a bênção dele que está sobre ti. E eu falo mais. Se a tua oração for: obrigado, meu Deus, a tua oração já foi suficiente. A tua oração já foi o suficiente. Eu ouvi essa frase tão linda. Eu ouvi essa frase, não sei falar de quem foi essa frase. Se a tua oração for: obrigado, meu Deus, a tua oração já foi suficiente. Igreja, levanta tuas mãos na direção de Deus. Quantos que são gratos pela presença do Eterno? Então repita comigo: obrigado, meu Deus, por ser uma pessoa abençoado.
Conversando com o pastor hoje, o pastor Lucas, nós comentando sobre a palavra. Obrigado, pastor Lucas. O pastor Lucas falou uma coisa muito interessante quando eu comecei a falar isso para ele hoje. Existe uma diferença entre o agradecido e a pessoa grata. A pessoa grata é aquela que sempre será grata pela eternidade. E aconteça o que acontecer, ela é tão grata que ela nunca vai te esquecer e nunca ela vai te abandonar. Sabia disso? O agradecido sabe quem é? É aquela pessoa que bate no seu ombro e fala assim: muito obrigado. Se não fosse você, eu não seria essa pessoa. Se não fosse a Sara, nossa terra, eu não seria, eu não teria meu casamento, eu não teria isso, não teria aquilo. Não é? Bate no ombro e vai para onde? Vai embora. Essa pessoa, ela é grata ou ela é agradecida? Ela é agradecida. Em nome de Jesus Cristo, você não vai ser mais agradecido, você será grato para sempre. Sabe por quê? Porque o grato, ele tem temor a Deus. O agradecido só tem medo de Deus. Levanta tuas mãos e fala assim: em nome de Jesus Cristo, eu sou abençoado. Nenhum encantamento, nenhuma força maligna tem poder sobre mim, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, e por isso eu sou grato. Agora preste muita atenção, deixa eu ver como é que está o meu tempo. Eu não posso demorar muito, sabe, pessoal, ministrar, porque eu sinto que aquela câmera, o meu chefe está me vendo pregar aqui, sabia disso? Você já percebeu que eu não olho para ela, só olho para você, porque parece que eu estou vendo o chefe me olhando. E tá. Vamos lá. Balaque sabe que precisa vencer esse povo. É como se Balaque estivesse dizendo: eu preciso de uma força, de uma magia para amaldiçoar esse povo, para vencer esse povo. E o que ele faz? É como se ele pensasse assim: se eu remover a bênção que está sobre esse povo, talvez eu possa vencer eles, tirar das minhas terras. Então eu vou remover a bênção com o quê? Como é que remove a bênção? Com a maldição. Com a maldição. O que é que Balaque faz? Balaque vai se unir aos medianitas. Balaque vai se unir aos medianitas. Lá os medianitas aconselham Balaque. Sabe o quê? Fala assim: o negócio é o seguinte, rei de Moabe, o povo é forte mesmo. Se nós não atacar eles, vão atacar a gente. Só que a gente não pode atacar eles de qualquer jeito. Tem um homem aqui, famoso, um profeta, que ele mexe com forças ocultas, com forças espirituais. O nome dele se chama Balaão. O povo que ele abençoa é abençoado, mas se ele amaldiçoar uma pessoa dessa, ela também será amaldiçoada. Balaque não pensa duas vezes. Opa, vamos mandar chamar esse homem agora. Vamos mandar chamar esse homem, porque eu quero que esse povo seja amaldiçoado. Lê comigo, versículo 22, capítulo 4. Diz assim: então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devora tudo que há ao seu redor. É como um boi devorando o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe naquela época. Versículo 5: enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha, lança uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez
então eu tenho condições de derrotá-lo e de expulsar das minhas terras. Pois eu sei, quem você abençoa é abençoado, mas quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Olha só. Ou seja, sabe o que significa isso? Resumindo aqui da história, meu tempo é muito curto. Ou seja, Balaque mandou chamar esse profeta, e esse profeta ouvia a voz de Deus. Só que ele era um profeta que negociava a bênção de Deus, era um profeta que trocava as palavras de Deus, era um profeta corrupto. Balaão não era um profeta inteiro, era um profeta pela metade. Ele gostava de dinheiro, ele fazia qualquer coisa por dinheiro. Balaque faz, sabe o que? Manda sua comitiva até a casa dele. Chega lá, Balaão fala, sabe o que para ele? Balaão, profeta, fica aqui na minha casa, eu vou consultar a Deus. Ou seja, eu vou barganhar com Deus, vou ver se eu faço uma manobra aqui, porque é muito dinheiro na jogada. Era corrupto. Deus vai visitar ele e diz, sabe o que, Balaão? Você não vai ganhar esse dinheiro, você também não vai amaldiçoar o meu povo, porque eu já abençoei. Balaão volta e fala para aqueles líderes voltam para onde? Para Moabe. De Moabe para a casa do profeta Balaão era 800 quilômetros. 800 quilômetros em cima de um jumento. Quantos dias chegava até lá? Será que o homem estava apavorado? Pois eles voltam para onde? Eles voltam para Moabe. Mas o profeta insiste, aliás, o rei de Moabe, o diabo insiste, e faz, sabe o que? Manda uma comitiva de embaixadores, mais elegantes, mais bonitões, como estão entendendo? Para pressionar Balaão, porque Balaão gosta de coisa boa. Balaão gosta de dinheiro, gosta de pessoas granfinas, Balaão. E acontece, esses caras vai lá e fica pressionado. E os caras começam a pedir, vem conosco, Balaão, amaldiçoa aquele povo. E Balaão fala o quê? Eu vou falar com Deus. Fique na minha casa, faça em nome de Jesus. Na minha casa não habita maldição, na minha casa habita a bênção de Deus. E Deus vai falar para Balaão, que são esses comitivos de novo. Foi o povo que mandou amaldiçoar o povo. E Deus fala, você quer ir? Sim, então vá, você vai. Mas você só vai falar aquilo que eu te mandar. E Balaão sela a jumenta e vai para onde? Para Moabe. Mas a Bíblia fala, igreja, deixa eu ver como é que está meu tempo. A Bíblia fala que no caminho de Moabe, a Bíblia fala que tinha um anjo com a espada na mão. E a jumenta de Moabe, a Bíblia fala que ela passou entre duas avinhas e apertou o pé de Balaão. Balaão pegou um cajado e bateu na jumenta. O que acontece? O anjo não saiu do caminho desse profeta corrupto, desse homem que negociava os princípios de Deus. Balaão ouvia a voz de Deus, mas Balaão não se via a Deus. Você não basta você só ouvir a palavra de Deus, você tem que ser servo de Deus. Depois a jumenta se desvia, o anjo vai na frente da jumenta, a jumenta cai para o campo. Balaão vai o quê? Pega o cajado e dá na cabeça da jumenta. Toma, entendendo? O que acontece? A jumenta o quê? Está desviando o anjo, porque o anjo quer matar o cara, e ela está salvando a vida do profeta. Pela terceira vez, a Bíblia fala que a jumenta ficou num lugar tão estreito que não tinha como ela desviar, e o anjo está parado, com a espada na mão. O que a jumenta faz? Ela se ajoelha na presença do anjo. E Balaque pega o seu cajado e bate outra vez na cabeça da jumenta. E a jumenta fala assim, mas o que foi que eu te fiz? Balaão fala com a besta, tu fica zombando de mim? A jumenta fala, mas por acaso eu sou acostumado a fazer isso contigo? Desde o dia que tu me criou e montaste dentro da tua vida sobre mim, eu nunca fizeste isso. E Balaão responde, é verdade. E tu dá sorte, porque eu tenho um cajado na minha mão, porque se tivesse uma espada, eu te matava agora. A jumenta fala, mas só por que eu fiz isso? É porque tem um varão de branco na minha frente. Balaão estava cego,
por causa dos presentes. Balaão era um tipo de líder que negociava os princípios de Deus. Balaão estava cego, já viu quando a pessoa está cega? Deus fala, não faz isso, ela continua fazendo. Sabe que não pode fazer isso, mas está fazendo. E essas pessoas cegas, quando você tenta ajudar, o que é que elas fazem com a gente, igreja? Machuca a gente, maltrata a gente, sim ou não? E tudo que nós queremos, sabe o quê? É só ajudar, mas está cega. Sabe por quê? Porque não vê mais a graça de Deus, não vê mais a presença de Deus. Foram dominados pelos presentes de Balaque. Uma pessoa que for usada por Deus, agora está querendo ser usada por diabo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, você vai ser usado por Deus. Meu Deus. Igreja, só que eu aprendi uma lição com isso, sabe o quê? Aquela jumenta não queria que ele fosse para onde? Para Moabe. Aquela jumenta queria, sabe o quê? Eu não vou te levar para lá, vamos voltar, não vai valer a pena, vamos voltar. Eu quero te falar que o rei de Moabe, o diabo, está com a mesa te esperando, está com a promoção te esperando. Talvez pode ter algo que está tentando muito o teu coração e você não consegue sair disso. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o rei de Moabe vai levar um bolo seu em nome de Jesus Cristo. Você vai voltar de novo para os caminhos de Deus. Você vai voltar a servir de novo ao Senhor em nome de Jesus. Está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhuma intenção de destruir. Deus tem intenção de te abençoar.